Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes e os que estão através da internet. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Que fale diretamente a nossa alma, nos abra as Escrituras e nos abra entendimento para poder compreender Sua palavra e seu programa contido em Sua palavra. Amém e amém. Para esta ocasião, na mesma linha de pensamento da atividade da manhã, da mensagem da manhã, temos o tema a trajetória do Rei dos Reis. Vamos ler em Hebreus capítulo 7, versículo 1 em diante, versículo 1 ao 10, onde diz São Paulo: Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo tirado dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem ali, porém os recebe aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é a trajetória do Rei dos Reis. Podem sentar, queiram ter a bondade. Este Rei dos Reis, do qual falamos nesta ocasião, é o mesmo Melquisedeque que apareceu a Abraão, o qual é o rei de Salém e é o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é o mesmo Deus em um corpo teofânico, o qual apareceu a Abraão e que deu pão e vinho a Abraão e abençoou a Abraão. E agora, no Novo Testamento, encontramos que o mesmo que se manifestou em todo o Antigo Testamento aos profetas e através dos profetas, o qual é o mesmo Rei dos céus e da terra, agora no Novo Testamento se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. E aí temos na trajetória do Rei dos Reis a Melquisedeque, o qual é o Rei dos Reis, feito homem encarnado, quando apareceu Abraão estava em seu corpo teofânico angelical,
mas agora aparece ao povo hebreu em carne humana, quando se fez carne e nasceu seu corpo de carne em Belém da Judeia e foi colocado por nome Jesus. E aí podemos ver na trajetória do Rei dos Reis, o Rei dos Reis encarnado no meio do povo hebreu. E realizou a obra de redenção, sendo que Melquisedeque, o Rei dos Reis, é também o sumo sacerdote do templo celestial. Ele tinha que passar por essa terra em carne humana para seu próprio corpo de carne ser oferecido em sacrifício vivo para pagar o resgate de toda pessoa escrita no céu no livro da vida do Cordeiro. Ele tinha que fazer o trabalho do sumo sacerdote no céu, assim como o sacerdote Arão e os demais sumos sacerdotes fazia cada ano, no mês sétimo, no dia 10 do sétimo mês de cada ano, onde se realizava a expiação, onde se sacrificava um bode e o sangue desse bode era levado ao lugar santíssimo para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Esse dia era um dia onde as pessoas tinham que afligir suas almas por terem pecado diante de Deus e efetuar o sumo sacerdote o sacrifício pelo pecado para poder alcançar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e serem reconciliados com Deus. Agora, tudo isso que está acontecendo no meio do povo hebreu aqui, no Antigo Testamento, é tipo e figura do que aconteceria no céu, onde o sumo sacerdote Melquisedeque efetuaria esse trabalho de intercessão no lugar santíssimo do templo celestial. E para poder levar o sangue perfeito, que seria aceito por Deus, lá no lugar santíssimo do templo celestial, para realizar a reconciliação do povo celestial de Deus com Deus, que são todos os escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, que são o Israel celestial. Vejam, assim como se realizou ou se realizava a cada ano a reconciliação do povo hebreu com Deus no dia 10 do sétimo mês, realizaria-se a reconciliação do Israel celestial com Deus. E isso seria efetuado onde? No céu seria efetuada essa reconciliação, seria efetuado esse trabalho de intercessão. E agora, ainda estamos nesse dia de expiação, o qual terminará. Quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu, tomar o título de propriedade, o livro dos 7 selos, o livro da vida do Cordeiro, e o abra no céu e reclame todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, que são todos os que foram reconciliados com Deus por meio da obra de intercessão de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando ele se levantar do trono do Pai, já nenhuma outra pessoa poderá ser reconciliada com Deus para pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. Já terá terminado a oportunidade que se abriu no dia de Pentecoste para obter perdão de pecados e serem reconciliados com Deus. Esse lapso de tempo foi desde o tempo em que Cristo foi crucificado até este tempo final, onde, de um momento a outro, vai se fechar esse ciclo divino. Por isso, Cristo em São Lucas, capítulo 13, versículo 25, nos fala de que a porta vai ser fechada algum dia. Isso diz aqui.
No capítulo 13 de São Lucas, vamos ver versículo 24 em diante diz: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E a porta estreita é Cristo e o caminho estreito é Cristo também. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Também encontramos na parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de São Mateus, versículos 13, versículos 10 ao 13, que quando entram as virgens prudentes com o esposo, depois se fecha a porta e as virgens insensatas ou fátuas não puderam entrar, e depois bateram a porta, mas já será muito tarde. Já terá se fechado a porta da misericórdia, que é Cristo, nosso Salvador. E agora podemos ver que algum dia vai se fechar a porta da misericórdia, e os que estiverem fora para este tempo ficarão fora, e os que estiverem dentro permanecerão dentro. E esses, os que permanecerão dentro do corpo místico de Cristo, os quais terão nascido de novo. Agora em Espírito Santo, Rei dos Reis, pois está em sua igreja de era em era. E aí podemos ver a trajetória do Rei dos Reis nessa terra, no meio da sua igreja, manifestando-se em cada território onde se cumpre cada era. E usando sempre um mensageiro, no mensageiro de cada era, que encontramos o Rei dos Reis, Jesus Cristo, manifestado em sua trajetória de era em era, até chegar a este tempo final no qual nós nos encontramos. O vimos no território de Israel em carne humana, o vimos nos apóstolos, o vimos no apóstolo Paulo na Ásia Menor, o vimos em 5 mensageiros na Europa, o vimos na América do Norte, no 7º anjo mensageiro da 7ª era, que veio com o espírito e virtude de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. Esse mensageiro foi o reverendo William Branham para os que o quiserem receber, e depois na América Latina e no Caribe é o território onde, neste tempo final, o Rei dos Reis, Jesus Cristo em Espírito Santo, terá sua manifestação final, onde enviará o seu anjo mensageiro, o qual será o instrumento de Cristo, Rei dos Reis, para sua manifestação final, no meio da sua igreja. E como vamos conhecê-lo? Como vamos conhecer o mensageiro? O conheceremos porque trará o cetro, a palavra, manifestada nele. E como conheceremos o Rei dos Reis? O conheceremos em sua manifestação, realizando as coisas que ele disse que fará neste tempo final. Ele disse que nos dará a conhecer todas as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 eras, pois ele estará em e por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Agora podemos ver como será conhecido o Rei dos Reis em sua trajetória neste tempo final até chegar a este tempo final. É conhecido como foi conhecido em cada era, por sua manifestação em cada era, através do mensageiro de cada era. Ele esteve manifestando seus atributos em seus diferentes mensageiros. Para este tempo final, Cristo, o Rei dos Reis, e também Senhor dos Senhores, o Melquisedeque que apareceu a Abraão, estará no meio da sua igreja em Espírito Santo, velado e revelado em seu mensageiro final, que conforme a Escritura é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, em sua trajetória,
Ouvimos de era em era no território correspondente a cada era. Para este tempo final, o território correspondente à era da Pedra Angular é a América Latina e o Caribe. Portanto, é na América Latina e no Caribe que o Rei dos Reis, em sua trajetória, tem que aparecer velado e revelado em carne humana em um homem do seu corpo místico de crentes, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. O mensageiro do Rei. No mensageiro do Rei estará o Rei dos Reis manifestado, nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Mas o mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. O mensageiro não é o Rei dos Reis. O Rei dos Reis é quem envia o seu mensageiro, e através do seu mensageiro se manifesta o Rei dos Reis, Jesus Cristo e Espírito Santo, nosso amado Salvador. Temos que saber a diferença que há entre o Rei dos Reis e seu enviado. Temos que saber a diferença que há entre Jesus Cristo e seu anjo. O anjo é um instrumento de Jesus Cristo. Agora, por essa causa é que quando João, o apóstolo, quis adorar o anjo em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 10 e Apocalipse 22, versículos 6 ao 12, o anjo disse que não o fizesse, que adorasse a Deus. Porque este anjo é um redimido pelo sangue de Cristo. É um dos profetas de Deus. Um dos conservos de João. E um dos conservos dos profetas. Agora, encontramos que para o Espírito Santo atuar, Cristo, o Rei dos Reis, atuar de era em era em sua trajetória, teve sempre um mensageiro. E foram bem-aventurados os que receberam o mensageiro, porque ao receber o mensageiro, receberam Cristo, o Rei dos Reis, velado e revelado no mensageiro de cada era. Por isso Cristo disse: quem recebe profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. Ou seja, recebe todo o benefício e bênção para o qual Deus enviou esse profeta. Também, Cristo diz em São João capítulo 13, versículo 20: em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. E Cristo enviou os seus anjos mensageiros de era em era, e os que receberam o mensageiro de cada era, receberam Cristo manifestado no mensageiro de cada era, e consequentemente receberam o Pai. E para este tempo final, Cristo diz em Apocalipse 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Esse é o enviado de Jesus Cristo para este tempo final, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque para este tempo final é que este anjo mensageiro estaria em carne humana, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. O mesmo que deu a João o apóstolo a revelação do Apocalipse, viria em carne humana no meio da igreja de Jesus Cristo neste tempo final. Assim como o anjo do Senhor, o anjo do pacto que esteve no meio do povo hebreu, e deu a revelação da mensagem correspondente ao Antigo Testamento para Moisés, a mensagem da lei, mas depois se fez carne no meio do povo hebreu. Agora, assim como o anjo de Jeová veio em carne humana no meio do povo hebreu e se chamou Jesus, agora o anjo de Jesus Cristo estará no meio do povo, a igreja de Jesus Cristo, o Israel celestial, em carne humana. Por isso é que, da mesma forma que o Pai faz com seu anjo, Jesus Cristo,
Jesus Cristo faz com o seu anjo mensageiro, diz Apocalipse capítulo 22. Vamos ver. Vamos ler primeiro o capítulo 2, para que tenhamos um quadro claro. Versículo 26 ao 28 diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Na mesma forma que recebeu do Pai a autoridade no céu e na terra, agora Cristo outorga ao vencedor a autoridade sobre as nações. Este que estará, que guarda as obras de Cristo até o fim, é o anjo mensageiro que estará neste tempo final. E este é o mesmo servo fiel e prudente da parábola de São Mateus 24, versículo 42 ao 47, onde nosso amado Senhor Jesus Cristo diz: velad pues, porque não sabeis a que hora há de venir. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. E recordem que Cristo vem como ladrão na noite. Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Recordem que Cristo colocou sobre sua casa servos fiéis e prudentes, que são seus anjos mensageiros. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E agora o servo fiel e prudente que estará vivendo no último dia é quem terá a maior bem-aventurança, porque a esse o colocará sobre todos os seus bens. Agora os outros anjos mensageiros também terão uma bênção grande, e no reino milenial estarão colocados sobre os bens do Senhor, que correspondem a esses anjos administrar, mas o servo fiel e prudente do último dia estará sobre todos. Portanto, a bênção será maior, a desse anjo mensageiro, o qual é um profeta dispensacional. E sempre um profeta dispensacional é maior que um mensageiro de uma era. E agora, esse é o enviado de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês como Cristo colocará sobre todos os seus bens, e como Cristo lhe dará autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vasos de oleiro. Isto é o mesmo que nos diz Apocalipse capítulo 19, versículos 14 em diante, onde diz: seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui vemos Cristo com sua igreja, seu exército celestial, vindo
e vem para ferir com a espada que sai da sua boca com sua palavra as nações e para regê-las com vara de ferro e pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, para trazer a grande tribulação sobre a raça humana. E agora na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam onde chega o Rei dos Reis em sua trajetória. Aqui chega a Apocalipse capítulo 19. Agora, no meio da sua igreja, ele será Cristo, o Rei dos Reis, velado e revelado de era em era no mensageiro de cada era. E para este tempo final ele estará velado e revelado em seu mensageiro no meio da sua igreja e estará como o Amém de Deus. Vamos ver como o diz o reverendo William Branham na página 373 do livro das Eras diz, e escreve, essa é a saudação ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não é essa a mais formosa descrição dos atributos do nosso Senhor e Salvador? Jesus Cristo. Diz, essas palavras me dão vontade de gritar, trazem para o meu coração um espírito de realidade. Somente as lendo, até sem esperar uma completa revelação do Espírito, me encantam sem medida. Jesus está nos dando uma descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias da graça estão por terminar. Ele olhou desde o primeiro século até o presente século XX e nos disse todas as coisas concernentes a essas eras, antes de que Ele nos revele as características da última era, nos dá uma descrição final da sua própria deidade benigna e suprema. Essa é a revelação final de si mesmo. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final. Significa aprovação. Significa promessa prevalecente. Significa promessa que não muda. Significa o selo de Deus. Quero que note bem agora para que veja algo muito precioso e formoso. Disse que essa é a revelação do tempo do fim, a revelação de si mesmo. Quando o dia da graça terminar, então, dentro de pouco tempo começará o milênio. Agora vejam vocês como a revelação do tempo do fim é para este tempo final. E é o Amém de Deus, ou assim seja de Deus. Agora, essa revelação estaremos vendo cara a cara, porque Ele se velará e se revelará no último dia através do seu anjo mensageiro. Portanto, Cristo, o Amém de Deus, em Espírito Santo estará velado e revelado no meio da sua igreja, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E estará em sua trajetória, vejam vocês, como foi subindo de era em era e foi passando de território em território, de mensageiro em mensageiro, até este tempo final, onde sobe a era da pedra angular e, como território, vejam vocês, veio do leste, a terra de Israel, passou para a Ásia Menor, depois
passou a Europa, depois passou a América do Norte e agora vem a América Latina e o Caribe. Quem? O Rei dos Reis. Aquele que apareceu a Abraão, como Melquisedeque, o qual é Jesus Cristo, em seu corpo teofânico angelical, para este tempo final estará no meio da semente real de Abraão, para nos dar o pão e o vinho, nos dar de si mesmo. Na mensagem, o evangelismo do tempo final diz: Ele virá. Vamos ver a página aqui. Página 54 e 55 diz, 54, parágrafo 231 diz, e parece que está bastante fraco agora para ambos, a mensagem e o mensageiro. Mas não se preocupem, em alguma parte, não sei como, mas estou confiando nele. Ele virá cavalgando para a cena algum dia. Ele virá cavalgando Cristo, o Rei dos Reis. E na página 55, parágrafo 234 diz, e então paraste e disseste como seria o tempo. E aqui estamos no tempo final. Senhor, vem cavalgando outra vez. E agora Cristo cavalgou de etapa em etapa no mensageiro de cada era. Cavalgou no meio da sua igreja em cada era, e para este tempo final, Cristo, anjo do pacto, estará cavalgando este caminho uma vez mais com seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias. Portanto, os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias estarão novamente na terra neste tempo final, no meio da igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, manifestados em e através do seu mensageiro do último dia. Através do mensageiro do Rei estarão os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias sendo manifestados e, consequentemente, Cristo, anjo do pacto, o Rei dos Reis, estará cavalgando novamente no meio da raça humana e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e cavalgará também no meio do povo hebreu. Foi dito que ele percorreria este caminho uma vez mais. Na mensagem, o único lugar escolhido por Deus, página 2, disse o reverendo William Branham, e aqui no livro de citações, na página 166, está o extrato disso que ele disse, página 166, parágrafo 1485 diz: Agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Haverá outro tempo? Ou seja, haverá outro avivamento como que houve em cada era, onde Deus enviou um mensageiro e trouxe um despertamento espiritual, um avivamento. E se realizou uma era. Ou seja, se cumpriu uma era para isso, para que haja outro avivamento, tem que surgir uma nova era, tem que enviar um mensageiro com uma mensagem para trazer um avivamento. E ele se pergunta, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E só recorde, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. E agora, identifica o território de onde vem esse cavaleiro em um cavalo branco, do oeste, e o oeste é o continente americano, que consta da América do Norte, a América Latina e o Caribe.
Já na América do Norte se cumpriu a sétima era da igreja, portanto, somente resta a América Latina e o Caribe para aparecer o cavaleiro desse cavalo branco para trazer o avivamento do último dia. Diz, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Assim que estivermos preparados, veem vocês, é uma promessa. Cavalgaremos, percorreremos este caminho outra vez. O caminho ministerial de Elias, que estava sendo percorrido pela quarta vez, será percorrido pela quinta vez. Pela quinta ocasião. Esse é o ministério de Elias em sua quinta manifestação, vindo com este cavaleiro do cavalo branco. Agora, o reverendo William Branham diz que, de alguma parte que diz, do oeste. E agora, nós nos encontramos no oeste, onde tem que aparecer, tem que estar em algum lugar. Cristo, o Rei dos Reis, na parte final da sua trajetória no meio da sua igreja, percorrendo o caminho ministerial correspondente ao último dia. E agora, neste percorrido, vejam vocês, na página 168 do livro de citações, parágrafo 1496, diz: porque eu, o homem velho, sofri toda a minha vida, porque ele me cura agora, creio que cavalgarei este caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem. Elias, em sua quarta manifestação, está dizendo que voltará. Se volta, é em sua quinta manifestação, para trazer uma mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino. A mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final, ou trombeta de Deus. E a quinta manifestação de Elias é como uma das duas oliveiras, com a outra oliveira que é Moisés. Por isso, quando perguntaram ao reverendo William Branham se o Elias que leva a mensagem ao povo hebreu é o mesmo Elias da sétima era da igreja, ele disse que não. Porque o Elias que leva a mensagem ao povo hebreu é um profeta dispensacional. O ministério de Moisés é um ministério dispensacional. Portanto, Elias percorrendo novamente o caminho, é percorrendo pela quinta vez com Moisés. Portanto, ele vem. Elias vem com o cavaleiro do cavalo branco que vem, que surge do oeste. Vem com Cristo, o Rei dos Reis. Vem Elias e vem Moisés também. Esses ministérios vêm manifestados neste tempo final. Cristo, o Rei dos Reis, em Espírito Santo, estará no meio da sua igreja. Velado e revelado em seu mensageiro, o mensageiro do Rei, em quem operará o ministério de Moisés pela segunda vez, o ministério de Jesus pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez. E assim estará percorrendo este caminho ministerial uma vez mais no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu e, consequentemente, no meio da raça humana. E isso será Cristo, o Rei dos Reis, em sua trajetória, chegando ao final da sua trajetória, no oeste, no meio dos latino-americanos e caribenhos, para o qual terá o mensageiro do Rei, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo.
Ele somente é seu instrumento, ele é somente um mensageiro dispensacional enviado por Cristo para ser o instrumento de Jesus Cristo na trajetória final de Cristo, o Rei dos Reis. O anjo do Senhor Jesus Cristo tem a comissão do último dia para a manifestação através dele de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo terá a bem-aventurança e bênção de ter Jesus Cristo e Espírito Santo em seu meio na etapa da era da pedra angular, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos preparando para ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, depois que formos transformados. Quando tivermos o corpo novo e glorificado, então veremos Jesus Cristo em seu corpo glorificado. E também veremos o anjo do Senhor Jesus Cristo no corpo novo que Cristo lhe dará. Porque já todos teremos um corpo novo. Então poderemos ver mais claramente a diferença que há entre Jesus Cristo e seu anjo. Porque então veremos Jesus Cristo em seu corpo glorificado. E veremos o anjo de Jesus Cristo em seu corpo glorificado. E nos veremos cada um no corpo glorificado que Cristo nos dará. E assim veremos toda a descendência de Deus, a família de Deus em corpos glorificados. Agora vimos a bênção tão grande que há neste tempo final para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E sobretudo na América Latina e no Caribe, onde Ele cria a etapa da era da pedra angular, que é uma era eterna, e onde Ele realiza o chamado do último dia, o qual se estende da América Latina para outras nações também. A maioria dos escolhidos de Deus do último dia estarão na era da pedra angular. Ou seja, todos, mas a maioria serão latino-americanos e caribenhos. Daí se estenderá a mensagem a outras nações, a grande voz de trombeta chegará a outras nações até chegar ao povo hebreu. Isso é conforme a como Deus o desenhou. E a identificação dos escolhidos do último dia é que eles escutarão a palavra, a mensagem, a receberão e serão colocados dentro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E também disse: quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Agora podemos ver a bênção tão grande que há para a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Bênção que é manifestada na América Latina e o Caribe, daí se estende a outras nações também. Toda pessoa que estará viva e será transformada estará na era da pedra angular e estará escutando a grande voz de trombeta ou trombeta de Deus, que é a voz de Cristo, Rei dos Reis, falando à sua igreja através do mensageiro do Rei, através do anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é enviado para dar a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Assim que, conscientes desta verdade divina, damos graças a Cristo pelo privilégio de sermos semente de Deus, escolhidos de Deus,
primogênitos de Deus escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, o qual significa que somos membros do corpo místico do nosso amado Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, descendentes de Deus, filhos e filhas de Deus. A trajetória do Rei dos Reis. Esse foi nosso tema para essa ocasião, onde vimos o mistério de Melquisedeque, o Rei dos Reis, o qual é Jesus Cristo, nosso Salvador, viajando em sua trajetória da terra de Israel, Ásia Menor, Europa, América do Norte e a América Latina e o Caribe. E depois regressará para o leste, porque a mensagem que o povo hebreu receberá chegará do oeste, assim como a mensagem que os gentios receberam foi a mensagem que veio de onde? Do leste. A mensagem da primeira vinda de Cristo, a mensagem do Evangelho da graça, que gira ao redor da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, em sua obra de redenção na cruz do Calvário. E a mensagem que o povo hebreu receberá será a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E quando eles o receberem, então conhecerão também o mistério da primeira vinda de Cristo e clamarão, chorarão, como faziam no dia 10 do sétimo mês, e então Deus terá misericórdia deles como nação. 144 mil hebreus o receberão e alcançarão a misericórdia de Deus e serão reconciliados com Deus. Deus trata com o povo hebreu como nação. Portanto, eles serão, esses 144 mil serão os escolhidos de Deus do povo hebreu, que serão chamados e juntados pelo ministério de Moisés e de Elias, pelo ministério do anjo, que vem com o selo do Deus vivo, no qual os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados. Agora, vimos o mistério da trajetória do Rei dos Reis, a trajetória de Jesus Cristo, nosso Salvador, na dispensação da graça até chegar a este entrelace dispensacional. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nessa tarde, dando testemunho da trajetória do Rei dos Reis. Para o próximo domingo, disse que a mensagem que já tínhamos programada é a voz que todos devemos ouvir. E um tema como este aparentemente é muito comprometedor, porque quando Moisés esteve na terra, muitos pensavam que não somente a Moisés tinham que escutar, porque vejam vocês, Arão e Miriam ou Maria disseram, não falou também Deus por meio de nós? E isso também será o que muitas pessoas reclamarão. Mas não fala o Espírito Santo por meio de nós também? Alguns dirão. Mas, com uma mensagem dispensacional, somente estará falando por um, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Como em cada era falou por meio do mensageiro de cada era. O mensageiro de cada era teve a mensagem para a sua era e para sua geração. E o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo, para o último dia terá a mensagem para a era da pedra angular, para a dispensação do reino e para todo ser humano que vive neste planeta Terra.
Assim que uma mensagem dispensacional cobre toda a dispensação e é para todos os seres humanos que vivem no tempo dessa dispensação. Portanto, vamos escutar no próximo domingo o mistério da mensagem que todos devem escutar. Todos estão responsabilizados no tempo que lhes corresponde viver de escutar a mensagem de Deus para esse tempo por meio do mensageiro que Deus os envia. Porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos a quem? Aos seus servos, seus profetas. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E vamos nos deter aqui, porque senão teremos a mensagem do próximo domingo e essa já é para o próximo domingo. Ore muito por mim, para que Deus me dê tudo o que devo falar no próximo domingo. Deus os abençoe e guarde a todos.